E a saúde é o que a gente mais preza. Porque se a gente não tiver saúde, o que fica o resto? E não há dinheiro que faça você querer ter ela de volta, ou ter que a pessoa tenha de volta. E em 2017, o meu pai descobriu um câncer. E aí foi onde eu com meus irmãos, a gente realmente pega o negócio pra tocar. Se alguma coisa acontecer com meus negócios, cara, eu me viro. Eu faço Uber se precisar, velho. Mas e se eu não tiver saúde? O meu pai, ele tava bem fraquinho. A minha mãe descumpriu uma ordem médica, porque ele não podia sair de casa. Mas ela levou meu pai. E o meu pai, ele viu eu ganhando essa premiação, que foi por ele. Hoje eu tô quase chorando, mas no dia eu não chorei. Mas a plateia inteira tava chorando. E ele foi o meu grande porquê. Aí ele virou pra mim e falou: ah, filho, eu e sua mãe estamos já rezando pra eu ir. E aí eu falei: pode ir, pai, que você já cumpriu o que você tinha que ter feito aqui. Seja muito bem-vindo ao 17º episódio do Minha História Vale um Podcast. Será que a sua história vale um podcast? Eu tenho certeza que vale. E se a sua história vale um podcast, assim como nós vamos contar essa história hoje, dessa pessoa incrível que está na minha frente, que você já sabe, você já viu a thumb, já viu a descrição no título e tudo mais, eu quero que você entre em contato com a gente aqui no Studios House, ou pelo nosso YouTube, ou pelo nosso Instagram, ou nos telefones de contato que nós deixamos abaixo, para você também ter a oportunidade de sentar nessa mesa e contar a sua história, que eu tenho certeza, assim como nosso convidado de hoje, a sua história pode ensinar a muitas outras pessoas. Então, seja bem-vindo ao nosso Minha História Vale um Podcast. Esse episódio foi feito para mim, para você, para compartilhar histórias. E é claro, eu, Renato, não faria nada sozinho se não fosse sem a ajuda da minha equipe maravilhosa aqui no Studios House e da nossa parceira Larissa da Lacava Home Design, que tem móveis, designs, projetos lindíssimos e maravilhosos. E se você precisa de todo esse cuidado, de todo esse seu carinho, e você quer modernizar a sua casa, mudar e melhorar o seu ambiente, ou sua loja, sua empresa, entre em contato com a Lacava pelos links que estão na descrição ou pelo telefone. Você com certeza será muito bem atendido e viverá uma experiência única, que, garanto para você, exclusiva. E agora, sem mais delongas, eu quero aqui introduzir o meu convidado a essa conversa, esse bate-papo. É uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, conhecido há pouco tempo, foi com uns 2 anos, mais ou menos, de amizade? Um ano e meio, talvez? 1 ano e meio, mais ou menos. Mas eu considero isso, amigos que o Mastermind nos faz, né? Aí, ó. E já considero um irmão, conheço a família, pude estar dentro da empresa que a família trabalhava ali durante muito tempo e eu me sinto privilegiado por isso. Então, Elvio, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra ter você na nossa mesa. Eu que agradeço, Renatão. Já de antemão chamo ele de Renatão. Isso aí. É uma honra, fico lisonjeado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Maravilha. Elvio, antes da gente começar aqui, fala pra galera um pouco quem que é o Elvio, esse rapaz bonito, olhos claros. Pessoal, assim, é louco falar, mas normalmente todo mundo fala um pouquinho de você. Eu gosto muito de falar que eu sou o Elvio, pai, né, do Noah e da Lia, de 2 filhos maravilhosos, casado com a Bárbara, e que fui atleta, né, joguei basquete, fiz educação física, e de lá pra cá o caminho da minha trajetória profissional mudou bastante, por isso que eu tô de terno aqui. Mas basicamente, esse é o Elvio, um cara de 32 anos, casado com 2 filhos, e que faz o que gosta. Elvio, quando você me mandou as fotos, né, pra gente bater esse papo aqui hoje, a gente tá conversando sobre isso, eu te vi jogando basquete, cara. Você tem quanto de altura? Já começa o trocadilho já. Eu tenho 1,73. Olha só. E joguei até meus 18 anos, né? No Rio Claro, sou de Rio Claro. Olha aí, cidade bonita. Um abraço pra todo o povo rio-clarense. Rio Claro e Limeira sempre pegou fogo no basquete, né? Sempre. Porque também aqui eu sei que também tinha
muita história com basquete, Sim. mas joguei as categorias de base, fiz educação física porque fui atleta, não sabia o que fazer, só sabia querer de esporte. Então eu também fiz o Nesp, fiz educação física lá, entrei com 18 anos mesmo, direto. Uhum. E aí fui personal por um tempo, e aí depois que eu fui pra empresa da família. Legal. Ô, Elvio, você é um cara todo treinado, né? Malha, né? Até hoje, certinho. Antes da gente aprofundar um pouco mais nessa parte, você falou sobre família primeiro. Hoje, muitas pessoas falam saúde, família, trabalho, enfim. Joel J. Os pilares, exatamente. Joel J. Tô fazendo aqui o papel de Joel J aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, turma? Mas é o seguinte, antes da gente entrar mais nisso, fala pra mim hoje, os seus pilares hoje, aquilo que você fala assim, Renato, isso é importante, hoje eu não abro mão, para as pessoas começarem a entender um pouco e sintonizar um pouco, assim como eu me sintonizei com você, com a sua energia, com a sua pessoa, as pessoas entenderem um pouco mais os seus pilares hoje, o que você traz como base? Acredito eu que o que eu faço hoje tem um pouco a ver com o principal pilar que eu acredito e que foi da minha formação, que envolve sim a saúde, né? E a saúde é o que a gente mais preza. Porque se a gente não tiver saúde, o que fica o resto, né? Eu mesmo passei por grandes dificuldades de saúde e não há dinheiro que faça você querer ter ela de volta ou ter que a pessoa tenha de volta, né? Então, eu sou um cara que veio da área da saúde, fiz educação física, ela é a promoção da saúde para a pessoa e hoje eu procuro cuidar dela, proteger se alguma coisa acontecer. Então, ela é o principal pilar para mim, né? Obviamente, junto com a minha família. E aí o trabalho, né, vem depois. Realmente eu sigo a ordem aí, como o Joel fala, acredito muito nessa ordem. Claro, a gente vai discutir. Tem muita discussão entre performance, né? Sim. E, claro, existem fases que você declina por um lado para performar do um e depois declina para o outro e vice-versa, mas essa é a vida, são fases. Maravilha, Elvio. Partindo desse princípio, cara, a gente vê que muitas pessoas hoje têm negligenciado a saúde, né, cara? Eu mesmo só posso falar por mim, porque durante muito tempo, o que acontece? Eu acho que a vida do ser humano, quando a gente é criança, a gente é mais novo, na época, antes de você entrar na faculdade, você ainda era esportista lá, né? A gente tinha um pensamento, né? Aí a gente até malhava, eu treinava e tudo mais. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, a gente acaba se ocupando, o trabalho, né, o sustento da família ou as metas que a gente tem de objetivo de vida, financeiro e tudo mais, acabam meio que tomando uma boa parte do nosso dia, né? Das 24 horas que a gente tem ali, óbvio. E a primeira coisa que a gente negligencia é a saúde. A primeira coisa, né? Então, a gente tem lá tudo bonitinho, eu acordo, por exemplo, 6 horas da manhã, 6h30 vou treinar, 8 horas eu já tô trocado, vou pro meu trabalho, já antes disso eu fiz minhas meditações e tudo, enfim. E aí vai percorrendo o seu dia. Quando a coisa começa a apertar, a gente começa a ter mais compromissos, né? E um horário diferenciado por conta disso, a primeira coisa que a gente negligencia é a saúde, né? E a saúde, a gente sabe que ela é o cerne, como os pilares da vida, eu vejo que ela é o mais importante, porque a saúde, hoje eu tô com 37, quase 38 anos, na data dessa gravação, tá? Não sei quantos anos depois você vai assistir, né? Mas eu negligenciei e comecei a deixar de lado esse hábito de me alimentar bem, tá? E também deixei treinar, cara, nem que fazer uma caminhada, eu deixei, literalmente. Pra você ver, né? Eu tô tocando isso porque você levantou a bola pra mim sobre saúde, então... Claro. E, cara, e é muito importante isso. E aí, com isso, veio o quê? 37 anos, pressão alta. Sério? Pressão alta. Sério, velho, não sabia disso. Cara, eu fui pro hospital pra fazer um raio-x da mão, lá tava com a mão, com a tala, né, quebrada e tal. Poxa. Tava lá. Remédio de velho, né? Exatamente. Você tem uma avó que provavelmente... Toma losartana. E aí eu cheguei lá, fui fazer uma triagem ali pra ser atendido pelo médico e a moça olhou, moço, você tá bem? Eu falei, tô, né? Você tem pressão alta? Eu falei, não, nunca tive. Minha pressão é normal. Geralmente ela tá 13/7, minha pressão é assim. E ela falou, nossa, a pressão tá 15 por não sei quanto, 15/7.
Falei, já tá alta? Falou, tá alta. Eu falei, caramba. E aí, sucessivos dias após, eu vim acompanhando e via que a minha pressão estava, né, um pouco alterada. E aí foi quando eu procurei o Dr. Leonardo. Um abraço, Léo, Leonardo Macedo, aqui o nutrólogo, e com a gente está fazendo um tratamento de reeducação alimentar e tudo mais com ele. Puxa. E comecei a mudar meus hábitos, cara. Me alimentar melhor, então a comida tem que ter proteína, o carboidrato, nesse momento eu tô restrito, né? Mas a salada é à vontade, tanto é que eu não sou um cara fã de salada, Elvio, confesso que já sou assim. E aí quando a gente foi comer ali as primeiras refeições na primeira semana, a Ju já falou assim, você quer que eu coloco mais alguma coisa? Eu falei, não, eu vou comer só a proteína, que era, eu acho que 156 gramas de proteína, pesadinhos rigorosamente. E salada, ele falou, salada enche barriga, então você pode comer salada à vontade. E aí eu comi a proteína e eu vi que aquilo não me satisfez. E aí eu falei, cara, vou ter que encher a barriga de alguma coisa. E o que que tinha? Salada. E aí, não contente, eu peguei uma bacia, literalmente, quadradona assim, e bora salada, aquele molinho bem simples de limão, um temperinho e tal. Salzinho, azeite. Salzinho, azeite, e mandei pra dentro, cara. Bem. A Ju chegou até a fazer um vídeo. Esse vídeo não vai ser postado, tá? Mas aí ela fez o vídeo lá e falou, amor, não tô acreditando, você tá comendo tudo de salada, cara. Mas é isso, cara. E por que que eu tô falando isso? Porque são pilares da vida, como você falou, e que a gente negligencia, né? E a saúde é o mais importante. Fora isso, obviamente, tem o trabalho, claro. Assim, eu falo que é doido falar, mas por ser atleta, por ter sido atleta, isso tá encrostado em mim. Então, pra mim, não é dificuldade nenhuma. Eu gosto de ir. Então, igual todo mundo tem hobby e tem válvula de escape, Sim. eu criei isso pra mim. Isso, na verdade, pra mim, tá encrostado em mim, é uma válvula de escape. Uhum. Então, pra mim, é natural. É doido isso. Bem Mas doido, pra mim cara. é natural, eu não faço esforço nenhum pra ir treinar. Olha. Eu fico mal se eu não treino, inclusive. Eu Olha. tava em viagem e agora eu não treinei nenhum dia lá. Mas andou pra caramba, né? Então, assim, é proporcional. Mas falando em performance, em fases da vida, volto a esse assunto, muitas vezes a gente tem que inclinar alguma fase para um lado, alguma fase para o outro. Outro dia mesmo eu ouvi um vídeo do Flávio Augusto falando, porque o Flávio Augusto estava muito obeso, né? Sim, sim. Pô, é um cara extremamente de performance, é só a gente olhar os resultados que ele tem, né? Profissionalmente, empresário, enfim. E agora ele retomou, né? Por exemplo, Primo Rico é um outro cara que, nossa, pelo amor de Deus, né? Mudou completamente, né? Completamente. Então, assim, são fases. Se você fizer um acordo com você mesmo, cara, beleza, mas não esqueça o principal pilar. Você pode ter o dinheiro que for, mas se você não tiver saúde, aí a gente volta de novo pro princípio do pilar, de tudo que a gente tava falando até aqui. Fenomenal. São acordos que você tem que fazer com você mesmo, mas e aí? Tem prazo, né? Cara, Então, basicamente perfeito. é isso. Perfeito isso, porque são valores inegociáveis. Nossos pilares, eles são inegociáveis, né? A gente, como você falou, pode performar. A gente tá falando muito sobre performance aqui, né? Olha a conversa, como tá dirigindo, né? E geralmente a gente, obviamente, aliás, durante o trajeto da vida, obviamente, como você falou, vai direcionar energia para um lado, um pouco para o outro em determinados momentos. Mas a gente tem que sempre procurar estar na centralidade, né? E uma das coisas que mais traz o homem para sua centralidade é a sua família. E aí a gente sabe, como você já falou, você tem 2 lindos filhos, tem a Bárbara. Fala um pouco pra gente desse reencontro. Você é um cara que também viaja bastante nas vendas e tudo mais. E como que é chegar em casa e encontrar a família? Puxa, isso eu falo que, na verdade, é colocar o celular no carregador. Uau. Basicamente é isso que eu resumo, chegar em casa e ver eles, ou dar... que eles estão pequenininho ainda, né? Vem papai, vem abraçar, né? Isso aí pra mim é colocar o plug no carregador do celular. É basicamente isso que eu falo pra mim. Uau. É doido. Cara, e é muito bom porque, assim, isso faz muito sentido o que o Elvio tá falando, porque família, ela é o cerne, né? A gente trabalha pela família, né? No fim das contas, é pra quem? Por quem?
É para eles, né? Para eles terem um cuidado, para eles terem um conforto, para eles terem, né, uma assistência, É né? um Que os filhos precisam. prover, é Isso, melhores condições, né? Eu exato. falo que como um pai e um trabalho de prover, né? Que é o meu trabalho como um pai e homem de casa, tem três coisas que eu não dou migué. E eu tento não dar migué. Que é a alimentação, de alguma maneira, Uhum. né? Geladeira sempre cheia, aquelas coisas que a avó falava, né? É, Isso aí é uma base até meio de vó, né? É, Educação. Então, se eu puder dar boa educação para os meus filhos, inclusive escola, por que não, né? E saúde. E aí a saúde a gente fala, né, em realmente ser sócio de um clube para ele poder fazer aula de judô, de natação, de né? De basquete. basquete, suplemento, né? No Sim. caso, eu que gosto de tomar suplemento. Então, tipo assim, e convênio de saúde. Claro, Que se alguma coisa acontecer, né? Então, assim, eu sempre falo, esses três pilares é uma coisa que eu, como pai provedor, tento não dar migué, né? certo. E a gente precisa, né? A gente É, precisa de tudo isso, né? exatamente. E quando a gente fala sobre prover, sobre família, a gente tem uma história bonita, né? A gente tem um olhar que. Esses dias um rapaz falou aqui, inclusive é de Rio Claro. Eu o apelidei de Lucas Laguns do Brasil. É o André, eu não me lembro o nome da empresa dele agora, mas ele cria piscinas e lagos naturais. E ele é de Rio Claro e teve aqui essa semana com um cliente nosso da É, Transforma. que legal. Sim, sim, um abraço para os meninos. Já fazendo propaganda já É dele isso e da aí. a esposa trabalha eu acho que é Ney Salgados, uma coisa assim, é uma empresa de família já faz um Ah, que tempo. legal. Acho que eu já vi onde fica essa empresa lá em Rio Claro. Legal. Isso, a gente Fica inclusive num bairro, Jardim São Paulo, se eu não me engano. Legal. é Acho que eu e- sei onde é. Aham, legal. A gente legal. até encomendou uns pães de queijo ali para experimentar aqui que a gente não É, conhecia, né? que legal, cara. E aí trouxe pra gente essa ideia. E uma das coisas que o André falou no podcast que ele participou foi que quem mais é prejudicado, né, nessa sua busca, nessa sua performance, ser o trabalho e tudo mais, é a família. Porque prejudicado eu digo assim, porque a família ela tá lá e você tem que se ausentar para ir atrás do pão de cada dia, né? Hum. Então você tem que se ausentar para trazer recursos para dentro de casa. E aí a família fica, e às vezes, papai, cadê o papai? O papai tá numa viagem a negócio, o papai, né, vai Eu demorar. fiquei 10 dias agora fora. Sim. Puxa, foi difícil, né? Foi uma premiação, foi uma viagem vamos supor, de reconhecimento. Uhum. Mas, cara, é difícil não ir com eles, né? Mas É, é complicado, sei como que é. exatamente. E aí, cara, olha que louco, né? A gente trazendo tudo para esses pilares. Até agora a gente está falando dos pilares, falamos sobre saúde, agora estamos em família. E isso é muito bom. E falando em família, vocês estiveram durante muito tempo à frente ali do San Café, Isso. que foi um dos Pois é. propósitos da gente estar mais conectados aí, né? Uhum. Então teve seus irmãos também. O Samuel Samuel, desculpa aí, cara, Uhum. mas eu vou fazer um papel meio estranho aqui, né? O Samuel sempre fala que a beleza toda ele pegou só pra ele, né? É, A Bárbara, pelo menos, ela fala o contrário. é. Mas Ele ficou alto e careca. E pelo Então, menos né? eu tenho cabelo, né? É. Boa. É. Mas é isso, então, Samuel. Desculpa, cara. O café é bom, mas só posso falar até aqui. Brincadeiras à parte. E a sua mãe, né, cara? Ela eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Mas Ah, conta um pouco da sua família e seus irmãos, como é que. pô, legal. Na verdade, vou contar um pouquinho até dos meus pais, vamos supor. Vai. Claro, Vamos, claro. vamos voltar uma timeline que é legal. Minha mãe, ela de Rio Claro, família de Rio Claro, meu pai, família de São Paulo. É legal a história deles porque é bacana e bonita de falar. Mas os meus pais se conheceram na praia, né? Amor de verão Que que. subiu a serra e, segundo meu pai, andou mais 200 km, né? Foi muito legal. Olha que beleza. Enfim, eles se casaram, né? Foram morar uma época no Mato Grosso, longe da família. Meu pai também tinha uma empresa familiar do lado do meu avô paterno. Uhum. E minha mãe também aqui, também em Rio Claro.
Mas minha mãe ficou grávida e aí pediram, por questão de infraestrutura, pediram para voltar para me ter, né? E aí nessa volta acabou que viemos para Rio Claro de fato e acabou se envolvendo nos negócios da família, que era da parte materna, né? Certo. E meu avô, por parte de mãe, tinha alguns negócios, né? Tinha uma madeireira, que foi onde tudo começou pela madeira. E nos anos 90, eu nasci em 93, nos anos 90 ele adquiriu o café da cidade, né? Então ele adquiriu como se fosse aqui em Limeira, só para dar o exemplo, o Café Kill. Só que em Rio Claro era o Café Wenzel, outra marca também, Café Expresso. Uhum. E aí a família até então começa um ciclo de trabalhar com uma torrefação de café. Uau. Né? E aí começa, né, os negócios, meu pai vai trabalhar dentro, minha mãe também, e aí começa toda a questão. Nisso a gente tá crescendo, né, as coisas vão acontecendo, infelizmente meus avós falecem em meados de 2010, e aí realmente meus pais assumem os negócios e tudo mais, mas eu ainda era muito novo, estava na época de adolescente, né? E faço faculdade, trabalho na área, né, como personal. 4 anos, inclusive fui morar em Piracicaba, morei em Piracicaba por 2 anos, dando aula. E em 2017, o meu pai descobriu um câncer. Nossa. Então, eu volto para Rio Claro, muito por conta da notícia, do diagnóstico, né? E aí foi onde eu, com meus irmãos, a gente realmente pega o negócio pra tocar. Né? E de lá pra cá, a gente fez algumas reformulações, né? Começamos a focar muito em máquinas de café em grão como locação, né? E aí os negócios se deram e eu fiz uma pós-graduação, né, para ir trabalhar no mercado financeiro. Na verdade, era para trabalhar dentro da empresa familiar, né? Uau! Porque eu tava com uma formação na área da saúde, que não tinha nada a ver, né? E tocando um negócio. É aquela coisa, né? E aí eu fiz gestão empresarial em Campinas, e foi lá que eu conheci o pessoal do mercado financeiro. E aí o pessoal do mercado financeiro, que é uma empresa americana, que inclusive é a MetLife, foram para Rio Claro falar comigo e com meus irmãos. E acabou que fez muito sentido pra gente e de alguma maneira, lá precisava de café também, lá em Campinas, na filial de Campinas. E aí a gente fez eles virarem cliente de café. Né? E aí foi onde tudo aconteceu, se tornaram clientes, esse relacionamento foi indo, voltando, levando café, arrumando a máquina. Uau! Que chegou um dia, a pessoa perguntou se eu conhecia alguém, né, para indicar da minha região. Perguntou se eu tinha algum amigo, né? Eu até conto essa história porque é muito louca, essa história é verdade. Sim. Tinha um amigo meu que era bancário e pensei nele, que ele tinha reclamado do banco para mim. E aí ele, na verdade, estava fazendo o caminho inverso, praticamente o que eu fiz. Sim. Ele estava fazendo o curso para ser professor de yoga. Caraca, olha só. Aí não era o perfil para indicar, né, óbvio. pro pessoal. E aí, como um curioso, e é até uma lei do triunfo, né? A gente fez mastermind, sabe? Sim. Que faça mais pelo que é pago, que logo será pago por aquilo que faz. Exatamente. Eu considero esse convite, essa minha curiosidade de saber o que se tratava, foi onde eu vi como que era a proposta de trabalhar na MetLife, né? De trabalhar no mercado financeiro. E aí eu recebi essa proposta e voltei de Campinas para Rio Claro com a pulguinha atrás da orelha. Aí foi onde eu me decidi trabalhar de terno, de bermuda pro terno. Então quer dizer que vamos trocar os uniformes aqui, ó. Chega de bermuda, né? Apesar de gostar muito da área da educação física e tudo mais, o Elvio, gente, tem fotos aí que vocês vão ver, o pessoal tá colocando pra gente aí, dele treinando. É um cara que treina pesado, tá? Não treina fofo, não. Eu acho que
Perto do Elvio eu treino fofo, né? É. Mas não, o cara treina pesado, meu. Eu acho que não sei, cara, eu não conseguiria chegar nesse nível de treino, não, viu? Não, ainda não, né? Tem alguns anos já, gosto de treinar aquilo lá, né? Já leva pra vida, né? Mas legal, cara. E acabou, falou assim, cara, eu acho que eu fico bonito de terno, né? Brincadeiras à parte, né? Mas eu acho que fico bonito de terno e tal. Da bermuda pro terno. Da bermuda pro terno. Então fez esse movimento, isso fez sentido pra você. E eu sempre falo pras pessoas, cara, trabalhe naquilo que é leve, né? Se aquilo que você trabalha, mas eu gosto do que eu faço. Mas se a partir do momento em que aquilo começa a se tornar peso para você, é um fardo, não tá leve. Se não tá leve, vale a reflexão. Cara, será que faz sentido? Será que eu posso permanecer nisso? Ou o que eu posso procurar que vai me dar uma leveza naquilo que eu faço, né? E eu sempre falo que o trabalho, ele é abençoado por Deus desde os seus primórdios, né? E por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala que quando Deus, eu sigo um princípio bíblico, né? Você também. E desde que o homem é homem, o homem nasceu para trabalho e ponto. E aí o que acontece? As pessoas ao longo do tempo vêm meio que deturpando essa questão de trabalho, né? Não, o trabalho é fardo, é o castigo de Deus pro homem. Não, cara. Não. Muito pelo contrário, o trabalho é abençoado, né? Deus abençoa o trabalho. Claro. E aí, mas tudo que a gente faz na vida, a partir do momento que aquilo começa a se tornar fardos, começa a se tornar pesado, eu falo, cara, vale uma reflexão. E aí eu falo muito isso, Elvio. Vale encerramentos de ciclo. Sim, sim. Porque outra coisa também que eu aprendi com um amigo, né? O caminho que te trouxe até aqui não te leva até lá. Essa é a diferença. Então, quando a gente sabe a estrada que a gente quer percorrer, a gente entende que é um ciclo e que a gente tem que encerrar. E a partir daqui é um novo ciclo, uma nova história, né? É assim como foi para você, né? Então, vou trocar essa área por essa outra. E como foi para você mergulhar e se aventurar aí na ideia da MetLife, do trabalho diretamente com o cliente, vendas? Como deu-se esse início aí para você? Eu acho que envolve um pouco de levar a informação de que as pessoas não aconteçam o que aconteceu dentro de casa, né? Então, eu acho que a dor que eu tive com a história do meu avô, que foi um cara com bastante patrimônio, e a sucessão dele até hoje está travada por falta de planejamento sucessório. O meu pai, como um empresário, um homem provedor, como um empresário, depois do diagnóstico, a produtividade dele despencou e a despesa só subiu. E a minha sogra que faleceu no Covid. Caramba. Então eu sou um cara que levo o que eu faço na pele. Eu acho que eu transmito a minha dor, de alguma maneira, pra pessoa não ter. Uau, diretamente, mano. Então, é isso, cara. Como que foi isso? Foi assim. Eu senti muita dor. E eu precisava fazer com que as pessoas não sentissem dor. Cara, tem um sentido naquilo que você tá falando, porque assim, tem muitas pessoas que falam assim, naquilo que você mais sente dor, naquilo que a dor mais te machucou, Deus vai te usar para cuidar de outras pessoas. Eu acredito nisso até um certo ponto, acredito sim. A gente aprende na dor. A gente aprende na dor. A gente tem uma fala que muitos religiosos aí usam, né? Não vou falar, mas muitos religiosos usam, tipo assim, ou é pelo amor ou é pela dor. Pelo amor é mais difícil, é mais fácil, tá? Mais fácil. Mas por que a gente não vai pelo amor? Porque é tão fácil que a gente fala, quando eu precisar eu vou. Quando eu precisar eu faço um seguro, quando eu precisar eu faço um plano médico, só que assim, né? Tem carência, né? Um plano médico, por exemplo. Tem. Vou fazer um seguro, mas não é de uma hora para outra, tem todos um trâmite ali que você precisa entender, e você já entra ali com uma série de problemas de saúde, isso vai acarretar num valor agregado, obviamente, né? Sim. Nos planos convencionais. Guarda-chuva se compra em dia de sol ou em dia de chuva? Exatamente, cara, você falou tudo agora. Guarda-chuva se compra em dia de chuva, ninguém vai lá no dia do sol. Já tomou a chuva, né? Já tomou a chuva, irmão, então você tá comprando para quê? Nossa, perfeito isso.
Então, Elvio, e realmente nós, vou voltar para nós brasileiros aqui, a gente não tem o hábito de nos precaver, né? É aquele famoso, o Flávio Augusto. Já dizia até a minha formação, educação física é promoção da saúde, prevenção. Exato. Promoção, prevenção. Perfeito, perfeito. A colocação que você fez foi maravilhosa. O Flávio Augusto, ele estava falando esses dias, num vídeo que eu vi, ele fala assim que a função hoje do empresário no Brasil é prever o futuro, né? Você vai prever aquilo que vai acontecer, né? Assim, obviamente, você vai prever, assim, é dentro que todo o mercado está caminhando, então você tem uma previsibilidade de que aquilo vai acontecer, certo? Então é basicamente isso. Não que ele tenha a bola de cristal lá, vai acontecer assim. Não, não é isso, gente. Não vamos ser ignorantes. Mas, cara, nós brasileiros, a gente deixa tudo pra depois. Por exemplo, vai ter um show lá, uma banda aí, vamos falar uma banda, Jota Quest. Um show do Jota Quest. E aí tem lá, os ingressos são 3 lotes. O primeiro tá 50, o segundo 150 e o terceiro tá 500. Cara, o que mais vende é o de 500. É o que mais vende. Mas, Renato, por quê? Não é o mais barato lá, 50. Por quê? Porque ele foi aberto 3 meses antes do evento. O segundo lote foi aberto com 2 meses. O terceiro lote é no último mês do evento. E o brasileiro sempre deixa para a última hora. Entendeu? E, trazendo aqui para nossa conversa, deixar para a última hora traz as suas dores um pouco mais intensas, não é? Exatamente. Exatamente. Bom, é legal falar isso porque, só trazendo um parênteses, Claro, tem uma claro. informação muito legal e que eu falo, né? Na verdade, muitas vezes, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Existe uma estatística, na época que eu fiz faculdade, em que o SUS... Gente, o SUS funciona, inclusive ele é exemplo para o mundo. Sim, é verdade. É legal falar porque, assim, o Sistema Único de Saúde, ele é exemplo para o mundo, tá? Ele funciona. Ele funciona quando? Na correção. Ser estourado, ser sem perna, já caiu de moto, ou um tratamento, né, de uma doença mais grave, que seja. Ele funciona. Sim. Totalmente. E ele é exemplo para o mundo. E quando eu estava na faculdade, se o SUS investisse em prevenção, ele economizaria, tipo, bilhões e bilhões. Claro que é uma estatística projetada, não é algo fidedigno de uma maneira correta, mas é uma projeção de que economizaria muito. Claro, claro. Então, assim, basicamente, na cultura nossa, a gente vê para crer. Muitas vezes já é tarde demais para alguma situação. Perfeito. Cara, trazendo para isso, uma das lições, então, que a gente até aprende com o Elvio aqui é trabalhar no preventivo, né? Cuide da sua saúde, faça ali uma caminhada, um exercício físico, Planejamento. um planejamento. E as pessoas até... Hoje a gente ouve falar também muito de planejamento sucessório, né? Como uma empresa, que foi o teu caso, você passou por isso também, né? Mas, cara, como se precaver, né, para uma sucessão em caso de doença? E a gente sabe, até como você pode falar melhor, que o câncer, na sua maioria, ela é uma doença muito agressiva, né? Que às vezes ele leva um tempo, mas a maioria ela vem muito rápido. Sim. E aí, como se precaver se eu não estou estruturado financeiramente, se eu não tenho tudo isso planejado, Elvio? O que você pode falar para a gente da sua experiência nisso? Basicamente, da minha experiência, eu sempre faço uma pergunta, né? Eu falo que a gente tem 3 fases da vida. Na verdade, a gente tem 3 fases financeiras na vida. A fase primária é aquela que a gente sente saudade, que no caso eu jogava basquete, mas a maioria dos homens e meninos jogava futebol. Sim. E só pensava em passar de ano na escola e olha lá, né? É verdade. Daquele jeito. Eu e a gente aqui, na verdade, a gente tá na segunda fase da vida, onde a gente tem muitas responsabilidades, né? Que é trabalho, negócios, investimentos, casa, carro, sonhos pessoais e profissionais, escolaridade de filho, enfim, dependendo de cada caso, cada um, né?
E a gente está fazendo o negócio acontecer para que lá na frente a gente possa colher, que é a terceira fase da vida. Já Uau. puxar o freio de mão e tudo mais, aquilo lá, né? A tão sonhada aposentadoria. Yes. Que, olha o grande problema que a gente tá tendo aí de fraude do INSS, né? Diga-se de passagem. Só que lá na frente, na terceira fase da vida, a gente tem Aumenta o ar, um fator que chama INSS, né? E Aí é um fator complicado, é um né? fator complicado que muitos especialistas e economistas falam que vai ter que ter algumas reformas, né? E existe uma piada no mercado financeiro sobre a sigla INSS, né? Que é Instituto Nacional de Seguridade Social, né? E que, na verdade, devia ser isso nunca será o suficiente. Caraca, essa foi boa. Porque, de fato, quantos, talvez, aposentados você ainda conhece que trabalham? Perfeito. Bastante. Bastante. Às vezes porque não consegue ter uma renda e que pague os custos. E que talvez aquele salário, aquela aposentadoria só sirva para só consiga pagar talvez ou o aluguel ou os remédios. Ou um convênio. Ou um convênio, né? Quando então- consegue ter. Então, assim, quando a pessoa não consegue trabalhar, ela vive, às vezes, de ajuda de filhos, de terceiros. Sim, Né? Então sim. é complicado, né? A gente tem que ser realista e falar da parte do Brasil, né? É. E assim, tanto eu quanto você, Renato, eu falo que a gente, nessa segunda fase da vida, com essas responsabilidades que a gente tá com a faca nos dentes pra fazer o negócio acontecer. A gente tá num gráfico de força exponencial pra girar as coisas e fazer tudo dar certo. Pra colher lá na frente, Uau. né? Só que tem os riscos completamente externos que a gente não controla. Que aí vem a pergunta: se alguma coisa acontecer com você, como é que fica toda essa segunda parte da vida, né? Eu falo que a gente tem um fator que é a nossa capacidade produtiva tá preservada. Sim. O que é a nossa capacidade produtiva? Nada mais é do que o nosso conhecimento, né? Certificações que eu tirei, toda a minha base, que seja o meu background de todas as experiências profissionais que eu já tive, com conhecimento, mais a saúde, eu aqui, podendo falar com você. Se alguma coisa acontecer com meus negócios, cara, eu me viro. Eu faço Uber se precisar, velho. Mas e se eu não tiver saúde? Como é que fica tudo, Exatamente. né? Então, basicamente, eu faço esse bate-papo e eu divido nessa questão. Por quê? Porque o meu pai era um empresário. E normalmente o empresário no Brasil, quem for empresário e estiver ouvindo a gente, vai saber que o contador fala pra gente contribuir com 1, 2, 3 salários mínimos no INSS, como um prolabore, Sim. porque o restante da renda é chamado de lucros e dividendos. Então a gente não tem imposto no Brasil sobre lucros e dividendos. Sim. Ainda, né? Ainda. É. Então, assim, se alguma coisa acontecer, vai ser aquilo que você recolheu do INSS. Né? Quando meu pai ficou doente, ele tinha 1.800, não pagava nem a Unimed dele. Meu Deus. Porque era o que contribuía com o INSS, boa. É. Entendeu? Então, assim, olha que louco no Brasil. O cara, ele muitas vezes ele paga mais por um funcionário se proteger, porque às vezes o funcionário ganha mais que isso. É. E ele é obrigado a pagar, Uhum. né? Ganha lá, vamos supor, R$2.000, que é um salário comercial lá em Rio Claro. Sim. Legal, ele paga de R$400, mais ou menos, uma média. Se esse cara de R$2.000 acontecer alguma coisa, ele precisar ficar em casa, como obrigação, você já pagou isso pra ele. Ele fica em casa, não recebendo os dois, mas talvez recebendo 1.600. Sim. Cai um pouquinho, beleza. Mas você concorda que ele não tem uma queda gigantesca? E o Exato. cara, e o empresário, e talvez você, que é o principal fazedor de dinheiro de tudo isso aqui. Sim. Como é que fica? Olha que louco. Então a gente no Brasil foi acostumado a quê? A trabalhar muito para construir, para aproveitar. É uma filosofia de questão financeira e de planejamento. Uhum. Eu realmente, quando eu falo com algumas pessoas que já têm um certo patrimônio, quando eu faço essa pergunta, ele me responde o próprio patrimônio. Olha. Patrimônio é para isso? É para proteger?
se alguma coisa acontecer com você, ou ele é para proteger se alguma coisa macroeconômica acontecer, se mudar para lá, mudar para cá, e é para aproveitar depois, né? Então, no Brasil, basicamente, Renatão, a gente constrói, eu falo que a gente constrói do chão, tijolo por tijolo. Pensa numa construção. Aqui tá o chão. E aí a gente vem pondo tijolo por tijolo. O que acontece com o primeiro vendaval? Vai embora. Cai, né? Não tem nada. Não tem Não alicerce. tem alicerce. O meu trabalho no mercado financeiro é trazer esse alicerce. Porque, diferente do Brasil, como que é no restante do mundo o planejamento financeiro? Primeiro a gente trabalha, sim. É com dinheiro, é com o trabalho que a gente faz dinheiro. Sim. Inclusive, é até legal falar o termo aqui, porque no Brasil a gente ganha dinheiro, né? É exato, é errado, né? É errado, ganhar a gente ganha na loteria. Exatamente. E eu, particularmente, não jogo, né? O que você faz em cada podcast? Exatamente. Estou fazendo, né? Não estou ganhando. Tá fazendo dinheiro, exatamente. Sim. Então, primeiro a gente faz. A gente é uma impressora de imprimir dinheiro. Né? Pensa numa impressora que parou de pegar o papel, não funciona mais, ela não imprime mais. A gente troca o toner, chama um técnico, ou descarta até e compra o outro. Legal. Eu descarto o Renatão, compro o outro, chamo um técnico. Dá? A minha mulher, eu sei que se eu morrer, ela casa com outro. Vai, todo mundo fala isso. Mas faz muito sentido, É. né? Porque nós não temos uma peça de reposição, né? Não. Não temos a gente também não é um Faustão pra pagar um coração novo, né, gente? Vamos trazendo pra... Mas é verdade, cara. E aí, como que a gente faz? Então, lá fora, a gente faz, trabalha, faz para ter dinheiro. A gente protege. Então, a gente faz o seguro dessa máquina de imprimir dinheiro. A gente protege o fazer. Depois a gente constrói. A gente investe no mercado imobiliário, a gente investe no mercado financeiro, nos negócios, na própria carreira. E aí, depois, sim, a gente curte. Então, é uma sequência. E por incrível que pareça, muitas das vezes o meu trabalho é trazer essa informação, ou às vezes orientar de alguma maneira apenas um movimento de portfólio para a pessoa passar tranquilo e não sentir a dor que eu senti. Olha aí. Um outro patamar, um outro papo realmente é de pessoas que têm realmente bastante, como é que eu posso dizer, assim, bastante Bens, né? né? Bens. Uhum. E aí, no Brasil também é caro e não tem planejamento para isso. Sim. Né? E aí trava tudo. Normalmente são imóveis, são empresas, que normalmente a sua mulher que vai vir mandar aqui, tipo, você fala com um sócio, porque no contrato tá normal, é assim. Exatamente, Se alguma coisa acontecer com os sócios, só a mulher que vai vir mandar, e aí? Como é Ou que seu faz? filho vai pular aqui dentro, vai começar a mandar? E não entendem nada do Não negócio, e entende aí? nada no negócio, ou você tem dinheiro para pagar ele? Então. Então também, e aí começa isso. Então a gente também faz esse trabalho com um pouco mais de calma e inteligência financeira, tributária e até de questão jurídica, aí é bem legal. Então seria bem o que você faz hoje. Além de... Eu sou... Além de cliente, amigo do Elvio, sou assistido pelo trabalho dele. Elvio já me deu muitas dicas e muitos direcionamentos aqui. Consultoria, né, também, né, Elvio? E isso é importante. É uma coisa que nenhum brasileiro hoje, assim... a grosso modo, poucos brasileiros hoje pensam e se programam para sua velhice. Essa é a verdade, como você acabou de dizer. E a gente passa muito tempo da nossa vida pensando no fazendo hoje, conseguindo hoje e vivendo hoje, né? A gente é muito imediatista. Nós somos um país muito... que a gente quer o para ontem, que é para hoje, que é para agora, né? É um conceito meio fast food, né? Que a gente vê. É muito rápido ali. É comida É a emoção rápida. do momento. Pronto, se eu tô aqui, não, como é que é? Pá, bateu a mão na mesa, fechou o contrato, vamos pra cima. Mas, gente, calma. Vamos olhar lá na frente. Até porque a saúde, ela nunca vai cobrar hoje, agora. Ela vai cobrar lá na frente. Isso eu tô falando de uma aposentadoria. Mas não tô falando de um problema de uma máquina, né? A máquina, como você falou, nós somos uma máquina fazedora, uma máquina impressora de dinheiro. Mas, se essa máquina der pau, eu estou assegurado, eu estou protegido, né?
como a minha família, vou mais além, a sua família hoje, como que ela está se você vier a faltar? Nossa, tô sendo... gente, porque assim, leva por esse lado. E aí eu já não tô fazendo o papel aqui de... Eu tô levando você pra pensar, tá? Assim como o Elvio trouxe essa consciência pra gente, Elvio, o Elvio não tá vendendo nada. Olha que legal. A gente tá batendo um papo. E por que dessa forma? Porque é uma maneira de apresentar quais razões eu devo me prevenir para o futuro. E olhando a economia hoje, brasileira, estamos em 2025, a gente vê que oscila demais, gente. No Brasil, primeiro que não tem estabilidade para o empreendedor, jamais, né? É muito risco. É muito. Então, hoje você tem uma taxa de imposto tal, amanhã você tem uma outra tal e etc. Né? Então, e de repente aparece mais mas você tem que pagar esse imposto aqui, mas do que esse imposto? Que nem apareceu para mim o ano passado, pagar um imposto sobre banner, faixa, essas coisas. Cara, nem na minha localidade eu tenho um banner escrito o nome da minha empresa. Sério? Não tenho. E foi me cobrado isso. E aí você fala, cara, mas eu tenho que pagar? Tá aí, é imposto, infelizmente não tem como correr, a gente paga e tá tudo bem. Tudo bem assim, né? Mas e a saúde, cara? Tive em 2021, eu acho que antes de eu fazer o Mastermind, eu quebrei a perna jogando futebol. Olha que louco. Nossa. Na época, obviamente, a gente tinha uma outra fonte de renda, que era uma outra empresa que a gente trabalhava, da família, né? E também o prazo de recuperação não foi muito longo, foi só uma perna quebrada. Na verdade, em uma semana, na semana seguinte da operação, eu já estava na empresa trabalhando, perna para cima. E aqui, ó, trabalhando, os brincos, tudo, fazendo os relatórios e tudo mais. Né? E a gente que é empreendedor, que trabalha pra gente, se for uma condição dessa, a gente até que consegue. Aqui no estúdio, por exemplo, eu cheguei a gravar podcast, a cadeira lá e a perna aqui, ó. Porque na época eu já tinha as duas funções, né? Imagina um dentista e um médico. Então, exatamente. E aí, como é que faz? Então. Entendeu? Tô pensando, né, se pode acontecer alguma coisa comigo e se acontecer, quem vai prover a minha casa? Será que o que eu tenho hoje de capital vai conseguir me bancar durante 15 dias, um mês, 2, 6 meses, um ano? A gente não sabe. Então, por isso a gente trabalha com prevenção. E para isso o Elvio me esclareceu, abriu os meus olhos para isso, porque literalmente daquela conversa eu nem pensava sobre isso. Nem pensava. Eu falo que o meu trabalho muitas vezes é levar informação, né? E até tirar a venda dos olhos. Sim, tirar claro. a venda dos olhos da pessoa para que ela não sinta a dor que eu senti. De alguma maneira, é esse o meu trabalho. Já tem conhecimento, legal. Daí a gente vem com um trabalho de consultoria, de complemento, de ver o que a gente pode solucionar em relação a até ajudar ela para frente, daqui para frente, se ela já sabe um pouco do meu trabalho. Né? Mas enfim, eu falo que a maioria do meu trabalho, de fato, é tirar a venda dos olhos para a pessoa não ter a dor que eu senti. Ou seja, você é quase que um conselheiro ali da pessoa, né? Da empresa ali. É verdade, cara. Eu me sinto assim, aconselhado, né, a seguir esses princípios, assim como você me ensinou, cara. Obrigado. E dentro dessa sua trajetória, fala pra gente, há quanto tempo você tá na MetLife hoje e como tem sido aí esse percurso dentro da empresa, o que você tem conquistado ali? Realmente, cara, eu não imaginava que eu atingiria isso dentro da empresa. E isso tudo trazendo o que ele acabou de falar, informação e conhecimento. Tirando a venda, eu acho que o termo mais certo que você falou, tirando a venda dos olhos. Porque realmente, quando a gente está com os olhos vendados, a gente vai muito pelo que a gente ouve. E obviamente, nem tudo aquilo que a gente ouve é aquilo que está certo. Eu costumo dizer que o brasileiro, ele é um leitor de manchete. O brasileiro não é leitor de livro. O brasileiro não é leitor de jornais, de notícias. De short, de TikTok. Ele só lê a manchete. É por isso que a gente fica, tem a síndrome do dedinho, aí tem o passo a passo, a gente fica assim o dia todo, né? Se deixar, né? Fica lá, só passando. Você não vê a fundo. Aí tá lá, por exemplo, vamos falar...
Nova lei estabelece que a cor preta agora ela é roxa. Aí você lê aquilo e fala, não, beleza, você viu, a cor preta agora é roxa. Eu tô sendo bem simplório na forma de explicar, tá? Você viu, cara, agora o preto é roxo, entendeu? Mas por que é roxo? Não sei, falaram que é roxo lá. Mas tem todo fundamento e outro. A lei nem foi aprovada, a lei foi para votação. E tudo isso estaria descrito na matéria. E eu li a matéria, não. Então a gente é mal informado porque a gente não vai atrás do conhecimento. E quando a gente se depara com alguém trazendo conhecimento, tirando a venda dos nossos olhos, cara, eu tô vendo. Porque a gente olha a nossa realidade e fala, cara, é verdade. E se? E se? Né? É uma coisa que a gente vai muito, não. Vai que vai dar certo. Vai que vai. A gente tem um amigo, né, em comum, que ele é muito assim. Eu não sei se você deve saber da história também. Foi fazer uma história quando ele namorava com ela, eu acho. O Drico Amar. Pode até falar, um beijo pra vocês. E aí eles, do nada, assim, surgindo a ideia, falaram, vamos fazer uma viagem, tipo, acho que foi até Paraty, não sei. Vamos? Mas como? Não, só vamos. E aí, mas onde a gente vai parar? Não, vamos, guardar um dinheiro aqui, gasolina no carro e vamos. E aí foram. Não chegaram até o destino, porque a grana não ia dar. Não se planejaram. Sério? Cara, você sabia, né? Não, eu sabia. Não se planejaram, cara. Olha só, Dri, me desculpa, mas eu tive que soltar essa. Que legal, velho. Olha só, cara, é que agora a Má tá com a conta na ponta do lápis, né, Má? Por isso que dá certo. Vai na do Adriano, sim. Vai na do Adriano. Não, vai que vai. Que Né? legal. E aí, olha só, cara, uma falta de planejamento. Foi uma viagem, ok. Mas a nossa vida, a gente não se programa pra isso. A gente não consegue prever o futuro, se eu vou estar... A gente pode amanhecer um dia ou outro com um problema aqui, outro problema... Eu não sei o que tem dentro de mim, eu não Exato. sei se um carro vai me pegar. E aí? Cara, O amanhã mas pertence a a única Deus. certeza que a gente acorda na vida é que um dia não estaremos mais aqui. Exato. Que a gente é mortal. É a única certeza que o Deus pôde fazer por nós é que um dia a gente nasceu e que um dia a gente não vai mais estar aqui. Então, basicamente, eu trabalho com o óbvio. Sim. Né? Então, assim, é doido. Mas você sabe quando? Ninguém sabe quando. Então, é basicamente isso, né? Maravilha, olha aí. Tá vendo? Olha quanto esclarecimento. E trazendo pra luz da mesa dessa conversa, Elvio, fala pra gente. Você perguntou do tempo. Exatamente. Você fala assim, você veio da área de saúde, aí você foi pro business de consultoria, de empresa familiar também. E chegar aonde você está, os lugares que você está chegando, era o que você almejava? Você falou, cara, eu pensava em crescer e tal, mas não era isso. Explica pra gente aí como... Cara, eu fiz educação física porque eu queria muito, já estava decidido, eu era do esporte. E me decidi não estar mais e ir para a empresa familiar. Lá eu me decidi que eu queria atingir números e metas. Por conta de ser do esporte, eu acho que eu sempre fui muito competitivo. Uhum. E isso também, falando de novo do treino, isso eu acho que está encrustado em mim. Sim. Eu acho que é minha natureza e não tem nada de errado. Claro, né? claro. E eu, de alguma certa maneira, foi muito bom, né? De outras não, por estar numa empresa familiar, né? Tem os desafios também. Sim. E eu encontrei, além desse propósito de passar que as pessoas não sintam a dor que eu senti, eu encontrei nesse mundo também uma estrada asfaltada para que se eu fosse um Chevette ou uma Ferrari, eu poderia muito bem ir a qualquer lugar, porque é um mundo que só depende da gente. É um mundo onde realmente a gente... existem indicadores qualitativos e quantitativos e que fazem com que, se você quiser mudar de vida, você tem um asfalto para seguir. E é isso que foi muito bom para mim. Entendeu? Falando de tempo, eu tô indo pro praticamente 4º ano, né? Faço 3 anos agora, mas eu sempre falo, tô indo pro 4º, né? Porque, certo. de alguma maneira,
Eu falo que um ano aqui corresponde a uns 5 de vida. É bem, bem Então, isso. é um ano de cachorro, vamos supor, né? É, É um tipo, ano é de verdade, cachorro. cara. Mas, enfim, 1/7. é pouco tempo. Sei que é pouco tempo. O pessoal pode até achar pouco tempo, mas é bem intenso, né? Uhum. E é um lugar, usando uma frase que eu falo que a intensidade pode distorcer o tempo. Então, a intensidade, ela pode distorcer o tempo aqui. E comigo, eu acredito que está sendo, né? Muito bom. Uau. E está sendo intenso e está distorcendo algumas coisas no tempo. Uau, princípio da relatividade, né? Agora a gente foi lá pro filme Interestelar, onde a gente consegue dobrar o tempo e encostar os dois pontos que estavam... É, Caraca, legal, eu gostei disso, cara. é uma frase do Pablo Marçal, né? Que Sim, inclusive é muito julgado por aí. Mas essa frase serviu muito para demonstrar esse asfalto que eu quis dizer, né? De lá para cá recebi várias premiações internacional, nacional. Fiquei entre os melhores do país, então temos fotos aqui, inclusive da sua premiação no... o meu inglês é péssimo, tá, pessoal? Então me desculpe. O Together Awards, isso, 2023, é isso? Together Awards Brasil Aí, ó. 2023-2024. Mas essa aqui é uma que eu queria muito, né? Que é o MDRT. Na verdade, é o Million Dollar Round Table. Então você tem uma mensuração Se quantitativa. quiser mostrar pra câmera aqui, ó. Uma mensuração Aí, ó. quantitativa. Virar um Né, pouquinho. referente Aí, ó. a valores mesmo. Sim. E 1% de profissionais da minha área, de diferentes companhias, não só Uhum. da companhia da MetLife, mas diferentes companhias que têm esse certificado. Então, aqui também foi uma coisa que eu fiquei bem feliz. 1%? Eles usam essa proporção, pelo que eu Uau. fiquei sabendo. Ouviu alcançar. Mas a maior de todas, Bora. foi em 2023, né? Eu estava com apenas um ano, nem um ano, na verdade. Novinho de empresa. E o meu pai ainda estava aqui, né? Então, Uau. meu pai ainda estava aqui. E a gente é mensurado muito com constância dos negócios, né? E isso é muito legal também. Sim. Nossa, como, né, a disciplina, a constância. Gente, eu não sou nenhum deus, sabe? Mas a rotina, ela é boa, Sim, né? sim. A rotina, ela faz o negócio acontecer, Claro. né? E É tudo vai de um bom planejamento, né, Elvio? Como você é um cara que você é um cara muito. meus desafios Sim, diários. sim. Mas assim, eu falo que a rotina, ela é saudável, ela faz muito bem pra ela. Ótimo, ótimo. Né? Você soube trazer isso para um lado leve, né? Que é o que a gente começou falando no podcast. E aí a minha cabeça, por ter sido empresário, né, e ser um cara de faturamento de números, eu falo que até dia 31 ainda é dia para emitir uma nota. Claro. No caso, falando ali da empresa familiar. Então, eu sempre fui um cara que, no meu começo de atividade, eu ia para cima. Porque até dia 31 ainda é dia para colocar, para fazer planejamento para meus clientes e tudo mais. Então, eu ia para cima mesmo. Legal. Então, eu cheguei mais ou menos em meados dessa época, a gente tá em maio, né? Só para frisar. Isso. Em meados de abril e maio. E aí o meu gestor, o meu líder, ele virou para mim e falou assim: Elvio, você tá acelerado. Eu não sabia nem o que era acelerado e tal, de semanas consecutivas, né? Porque a gente é mensurado em consecutividade. Sim. O que é considerado consecutividade? São 3 propostas por semana, né? E aí se eu consigo 50 semanas, considera-se um ano de consecutividade. Sim. Né? Então ali eu estava acelerado e aí eu tive a consciência que estava acelerado. Então, sei lá, eu estava com 8 meses, mas eu já estava com 10 meses. Uau. Né? Elvio, estava com 8, mas eu já estava com 10. Sim, sim. Então, eu falei, nossa, que legal. E aí eu tive uma outra gasolina, além dessa consciência, dessa falta de consciência. O meu pai tava já com a notícia do tratamento paliativo.
né? Então, para quem não sabe, tratamento paliativo não tem cura. Vamos tentar dar medicação para que ele se sinta bem, para que ele tenha qualidade de vida, Sim. porque agora é só Ok. esperar, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, então é agora, ele vai dar tempo dele ver. Vai dar tempo dele ver, né? E aí vim trabalhando forte, segui forte. E em julho de 2023, eu faço 50 semanas, Uau. com 10 meses de atividade. Então eu antecipei 2 meses, né? Por conta disso. E aí em agosto, na verdade, na sexta-feira, se eu não me engano, aquela sexta-feira era dia 11. Dia 13 foi dia dos pais. Na sexta-feira, dia 11 de agosto, foi o meu reconhecimento. Uau. Então eu consegui em julho e eu tive um reconhecimento ali em Campinas, onde a gente tem o escritório. Veio diretores da MetLife que souberam da história, souberam que eu estava antecipado. E o meu pai, ele estava bem, bem fraquinho. A minha mãe descumpriu uma ordem médica, porque ele não podia sair de casa. E eu não sabia disso, ela não deixou eu saber. Mas ela levou meu pai. Nossa. E o meu pai, ele viu eu ganhando essa premiação, que foi por ele. Hoje eu tô chorando, quase chorando, mas no dia eu não chorei. Uhum. Mas a plateia inteira tava chorando. Claro. E ele foi o meu grande porquê. Ele foi o meu grande porquê. Ele me deu todos esses planos. Eu falo que talvez como eu levei isso pra pele, ele que transpareceu a minha informação, a minha pele pra falar. E aí ele morre depois de 11 dias. Então, aquilo lá pra mim não tem dinheiro no mundo que pague aquele momento. Não tem dinheiro no mundo que pague aquele momento. Que inclusive eu levo essa foto que é no meu iPad, né? Uhum. Não sei se vai dar pra ver. Pode apontar pra câmera aqui, ó. Então ela tá aqui comigo porque esse foi um dos melhores dias da minha vida, Uau. né? Ele tinha orgulho de mim, independente do que fosse, Sim. mas esse foi o meu motivo maior dele ver eu ganhando. Não sei porquê, mas eu tinha que mostrar. Qual que era o problema? Tinha algum trauma infantil? Não sei. Mas eu tive essa grande motivação. E pra mim, não há dinheiro no mundo que pague essa experiência. Seu pai gravou um vídeo pra você. A gente vai pôr o vídeo na tela agora pro pessoal. E aí, depois do vídeo, a gente volta a falar nesse assunto. Acompanha aí. Eu te amo, filho. Eu acho esse lance da meta aí, você vai bater todo ano. Um beijo, filho. Beijão. Cara, tava aqui nas minhas perguntas para fazer para você qual era a sua maior motivação. O que te faz levantar da cama todos os dias e trabalhar? Você já me respondeu. Na verdade, você vem me respondendo essa pergunta já desde o começo. Seus princípios, propósitos, saúde, família. E poder proporcionar isso pro seu pai, eu vejo que não foi algo assim que... Não foi que tinha um trauma de infância e que tinha que mostrar algo, não. Mas foi tipo assim... Pai, é pra você. Entendeu? Eu vejo isso. Eu vejo isso. Então, a resposta de todos os porquês, às vezes, a gente não tem. E dificilmente a gente vai responder todos os porquês da vida, né? Daqui a um tempo o Noah vai estar grande, vai estar jogando basquete, igual o papai. E ele vai chegar com algumas coisas pra você, vai te indagar de algumas coisas. E vai correlacionar, talvez, com o teu tempo ali. E aí, pai? Como é que o seu tempo era assim e tal? E muitos porquês que ele vai trazer, você não vai ter a resposta. Mas talvez a resposta desse momento, cara, seja... Acho que todo filho, eu falo por experiência própria, todo filho ele tem aquela vontade de mostrar pro pai e falar assim, pai, obrigado, porque hoje eu sou homem e por tudo que o senhor fez por mim. De alguma forma, todo filho quer falar isso pro pai.
E talvez para você, a forma de responder isso, talvez você não tinha tido esse tempo antes, né? Talvez uma suposição, digamos assim, de falar com seu pai essas coisas, porque realmente essas coisas é difícil a gente falar com o pai, né? Fala, filho, senta aqui, vamos conversar. Como é que tá o teu negócio? Como é que tá a tua empresa? E o teu trabalho? Ah, pai, tô tendo uma dificuldade. Ô, pai, não, tá dando tudo certo, pai. É difícil a gente ter essa... A gente cresce. E os momentos que a gente tem de pai para filho é uma conversa aleatória. É difícil a gente ter isso, eu reconheço. Difícil eu ter uma conversa, sentei do lado do meu pai e perguntar: ei, pai, como é que tá os negócios? Entendeu? A gente vai mais pro outro lado. É um lado mais sentimental, Sim. né? E quanto, lógico, isso também é sentimental, porque isso enche de orgulho o pai. E eu tenho certeza, Elvio, que sem mesmo conhecer o Elvio, grande Elvio, né? Que você tem a honra de levar o nome dele. Sim. Eu tenho certeza que ele partiu para o Senhor com muito orgulho dos filhos e de você. Tenho certeza, entendeu? Sim, sim. E, cara, olha que coisa bacana eu falo. Eu amo contar histórias. Nosso podcast, ele nasceu para contar história. Ele tem um nome, né? A Minha História Vale um Podcast. E realmente é para isso, cara. O que essa história pode agregar na vida de outras pessoas? E aí eu sempre falo de legado, né? E tratando de legado, a gente fala assim, qual foi o legado que o seu Elvio tá deixando pro Elvio, pro Samuel, pro Leandro, né? E daí sucessivamente para a família. E qual o legado que você tá deixando agora para os seus filhos, para sua família? E uma das coisas que eu falo que tem um cliente aqui que ele fazia sempre essa pergunta no final do podcast. Qual é o princípio da vida? E eu sempre, às vezes é uma pergunta que buga, né? Né? E aí eu falava, uma das coisas que eu falei, cara, é poder passar pela vida das pessoas deixando uma marca e não uma mancha. Quando a gente deixa uma marca na vida das pessoas, as pessoas sempre vão lembrar da gente por algo que ela fez. E pode ter certeza que através do seu conhecimento, do seu esclarecimento, de talvez para você hoje, conforme o tempo foi passando, se tornou apenas dar uma dica sobre a prevenção do futuro, que você tem que cuidar da sua família e da sua própria saúde. Mas talvez para alguém isso tenha uma importância muito mais profunda. Fala assim, cara, eu não imaginava que isso poderia acontecer comigo, né? Recentemente aqui, há mais de um ano atrás, a gente teve a história também de um amigo que se acidentou, o Renan. Eu sei. E um caso muito complicado. Eu até falei pra ele depois, falou, cara, pelo amor de Deus, você não me assusta mais assim não, rapaz, senão eu te pego pra orelha, falei pra ele, com todo carinho, Renan. Sobrevivente. Guerreiro forte. Não desistiu, né? De forma alguma. Tá aí com o Mateuzinho agora, o bebezinho dele. E é um cara forte, mas por um tempo ele não pôde ser esse cara, porque se acidentou. E aí ele precisou de um respaldo, né? E aí ele trouxe isso para a luz da reflexão. Ele falou, cara, eu sei que eu poderia ter feito melhor para minha família, né? Eu falei, cara, você fez o que você poderia, você podia fazer, né? Você se precaveu, você se cuidou, entendeu? Hoje está num processo de recuperação ainda, vai se estender por mais um tempo, mas graças a Deus e toda a ajuda merecidíssima a família maravilhosa, Júlia, Rafa, o sogro, a sogra, enfim, os amigos que muito próximo ali. O Renan é uma pessoa queridíssima, ele é um cara que tem um coração gigantesco, né? Ele é muito legal. Ele é, cara, ele é fenomenal. Eu tive a oportunidade já de bater papo com ele é muito legal. E também, assim como você, nessa questão que a gente está falando hoje, ele também me trouxe muitos esclarecimentos, cara. Ele é um cara extremamente inteligente, ele é economista de formação. Sim, eu já conversei bastante com ele. Verdade. E eu falo, cara, aquilo que você faz na tua profissão, você não precisa vender. Você não precisa vender. Vamos falar, grosso modo, volto a usar bastante essa expressão.
Porque é o vender sem vender. É trazer a informação. Uma informação vale mais do que... Pá, cara, vem cá, deixa eu te vender um negócio aqui. Não, não é isso. É informar, porque às vezes eu preciso daquilo, mas eu não vejo o que eu preciso. Isso é super normal do brasileiro. A gente vê tudo e todas as outras coisas à nossa volta, mas a gente não vê o que a gente precisa. Pois é. E aí a gente precisa de alguém. Eu falei, cara, se você olhar para esse lado aqui, como é que tá o seu futuro? Aquela reflexão que você trouxe das 3 fases da vida, que hoje eu e você, a gente tá na segunda, né? Do gás. Com todo o gás, vamos pra cima, tá acelerando, botão do nitro e o carro correndo, a cabeça encostando no banco. Mas e se, né? Cara, isso é super... Eu fiquei emocionado com esse vídeo. Obrigado. Eu Só pra deixar um pouco... Queria falar um pouquinho rapidinho desse vídeo, Claro, claro. né? E... Eu não te deixei falar também, né? Ele fala do... Que todo ano eu vou bater a meta, né? Uau. Então... Bênção de pai, irmão. Então eu acho que eu tenho algum compromisso comigo e com ele. E ele sabe que eu sempre fui um cara obstinado pra alguma coisa que eu sempre me travei a fazer. Sim. Muito focado, né? Sou um cara com bastante hiperfoco, mas também no que eu não quero, eu sou totalmente desatento, desorganizado. Parece que tô fazendo minhas coisas boas, mas também, gente, Olha aí. eu sou É o lado homem do Elvio, né? totalmente na caverna pra algumas coisas. Uhum. Mas, enfim, eu trabalho muitas vezes de gravata, né? E Sim. quando eu fui trabalhar... Pô, o cara que veio da bermuda, não sabia dar nó em gravata, né? Óbvio. Então, meu pai que me ensinou a dar o nó de gravata. Olha. E eu lembro que a gente tava mexendo no armário dele, ele já tava na cama, assim. Logo no domingo, ele faleceu numa quinta-feira, foi num domingo. E aí eu falei... Eu peguei a gravata, uma gravata que era dele, falei, pai, ó, aqui, ó. Sei dar nó sem espelho, ó. E dei um nó, né? Uhum. Aí ele falou, tem esse aqui também, né? Aí é uma que você pega a gravata, dá 3 voltas aqui no antebraço, não sei se você já viu essa. Essa não. E aí você puxa o do meio e sai um outro nó. Caraca. Tem vários nós de gravata, né? Uau. Aí ele pegou e me ensinou esse outro nó, né? Aí eu falei, pô, legal, tal. Aí ele virou pra mim e falou, filho, eu e sua mãe estamos já rezando pra eu ir, né? Puxa, se eu ouvir isso de um pai Nossa. E aí eu falei, pode ir, pai. Você já cumpriu o que você tinha que ter feito aqui. Então, assim, eu também falo que eu sou grato porque eu pude me despedir, né? Uhum. Então, são momentos, assim, que eu falo emocionantes que poucas pessoas vão poder ter ou se estão, vivam e realmente gravem isso na memória, que é mágico. E a maturidade na sua essência. Né? Porque a gente amadurece muito com umas coisas dessas. Com certeza. Né? Então, eu sempre fui falando um pouquinho das pessoas pensando nesse assunto, e o meu resultado, eu sempre fui um cara, você sabe, low profile. Sim. Né? Então, eu até uso o termo em inglês, né? Uhum. Eu acho que eu não fico fazendo propaganda em Instagram, em rádio e nem TV. E, inclusive, tem um preconceito com o Instagram que também você sabe. Sim, sim. Que todo mundo é muito bom lá, todo mundo é o bonzão, todo mundo é fera em tudo que faz. E eu trabalhei dessa maneira até agora, até então. Né? Então, demonstro uma certa história já com resultado, né? Então, tô mudando a minha mentalidade em relação a isso também. Sim. Né? Mas basicamente falando do trabalhar do Elvio, desse bate-papo que você tá falando das pessoas pensarem, mas eu nunca me pus à prova nas redes sociais. Minha cara tapa nunca foi vista lá falando disso. Né? Então é a primeira vez que eu tô aqui. Olha só. Que privilégio, gente. Mas, cara, super entendo isso. Isso é perfil e personalidade de cada um. Mas a gente vem de um pressuposto,
hoje das pessoas quererem mostrar o que não são. Vender o que nunca venderam, né? Mas quando a gente está de frente de resultados, de números que comprovam, é muito mais fácil você, como a gente fala no Mastermind, mostra as evidências. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Os resultados que o Elvio tem acompanhado e tem alcançado. Então, através disso, uma outra parte que a gente pode colocar para as pessoas é o quanto você pode ensinar em relação à metodologia de venda, estratégia, conhecimento. Porque falar, qualquer um fala. Agora, mostrar, muda para o Elvio ali, que atrás dele tem 2 troféus lindos lá. Ele já mostrou um certificado aqui. E você, com certeza, se você não viu aí as fotos das premiações, a gente coloca de novo para você ver. Elvio, cara, obter esses resultados para você, e tudo bem que você era low profile e tudo mais, mas o que mostra para você, fala assim, cara, agora eu vou mostrar, porque assim, até então eu só trabalhava na surdina, né, no low, mas agora eu quero mostrar porque assim, não por querer, porque não por exposição, tá? Mas eu digo porque assim, a gente tem que mostrar realmente aquilo que a gente é. E você é um cara bom no que você faz. Você falou agora diversas coisas que, tipo assim, aquilo você acabou de falar agora. O que você se propõe a fazer, você vai e faz com excelência, né? E aí eu falo pra você que é vendedor da sua empresa, todo mundo, na verdade, se vende. A gente tá se vendendo o tempo todo, né? Sim, sim. O cara que é solteirão... Se conseguir sua namorada, você tá se vendendo. Exatamente. O cara chega lá, ele quer se vender. Não, porque eu sou bonito, porque sou perfumado, né? Que, nem que a lata esteja amassada igual a minha, mas eu já casei, graças a Deus. Ela tá ali atrás, ó. Meu Deus. Mas mas obter esses resultados, cara, fala pra mim, como que foi pra você chegar e falar assim, cara, agora eu tenho resultado, né? E enquanto outras pessoas não falando das outras pessoas, mas as outras pessoas falam muito, mas não mostram resultado. Mas e aí, pra você obter esses resultados e agora vindo mais à tona na rede social, que nem você teve nessa viagem de reconhecimento, acompanhou um El Clássico, pessoal. Gente, um jogo de... Ao todo foram 10 gols, né? 10 gols. Né? 3 invalidados. Eu vi o último é o clássico, Barça e Real, lá em Barcelona. Tava na disputa do campeonato, né? Sim. Eles estavam 3, 4 pontos, se eu não me engano, de diferença. Era um jogo, assim, de alguma maneira decisivo. Total, né? E aí, foi um jogo de 4-3. Uau, que jogo. Teve mais 3 gols que foram anulados. Sim. Toda hora. E foi uma experiência que a empresa proporciona isso pra gente, né? Não foi algo que eu paguei do meu bolso. Uau. Não, a gente tava lá, a convenção foi em Barcelona, tivemos a sorte de ser, a data tá lá, no jogo, e foi maravilhoso, foi coisa... Poucos na vida verão um El Clássico, ao vivo e na beira do campo, né? Então, poxa, aí também não tem nem o que falar. E a empresa só proporcionou isso, obviamente, devido aos resultados que você apresentou. Os resultados. Uau. Então, assim, eu tenho um mantra, uma frase que eu falo muitas vezes eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente compartilha resultado de treino, inclusive de planilha de CrossFit, e aí, às vezes, cada um treina num horário, mas manda lá o tempo, manda lá o número de repetições que foi feita, né? Uhum. E às vezes a gente ganha um do outro de 10 segundos, de 2, 3 repetição, né? Que é o jeito que é mensurado lá. Aí normalmente quem treina antes deixa um target, né? Tipo, tem um alvo pra mim chegar. Porque às vezes você treina no escuro, é diferente de você treinar... Pô, o cara fez isso, preciso chegar nele, né? Pô, isso é legal. É, diferente. Então, aí lá naquele grupo... Às vezes ganha de poucas coisas, assim, falar, o que importa é o resultado. Que cara vem com historinha, não, porque eu tava não sei o quê, tropecei não sei aonde, tava longe o aparelho. Cara, o que importa é o resultado. Se eu ganhei de 2, de 1, de meio, o que importa é o resultado. Claro. Então esse mantra sempre foi um mantra pra mim. O que importa é o resultado.
E as redes sociais, só fazendo um parênteses, né? Hoje muita gente tem essa que você falou. Fala muito sem ter. Sem mostrar os resultados também. E né? aí, falando com você e Caju, eu acho que agora é um momento... Porque eu tô vindo no caminho inverso, Sim. né? Eu tô vindo do Instagram de família, vamos supor, Sim. para um talvez falar, cara, eu já tenho 150 semanas consecutivas, 3 anos consecutivos, 2 convenções internacional, e agora tô aqui, que eu posso ajudar vocês, né? Enfim, foi esse meu jeito. Eu vou usar as suas palavras. O que você está fazendo é fazendo o movimento certo, vindo desde o alicerce. Muitas vezes as pessoas querem começar a construir a casa pelo telhado ou pelas paredes. Vou começar a erguer uma parede aqui em cima do chão, que o Elvio já falou sobre, mas não faz o alicerce. Não, você não. Você passou por essas fases de crescimento, outras áreas de conhecimento, trouxe para si a questão do foco e objetivo. É um princípio mastermind, né? Foco e saber. objetivo na coisa certa. Sim. E dentro disso, você obteve, foi ali acumulando resultados e resultados, né? E obviamente sem se expor. E hoje em dia as pessoas são muito do contrário, eles se expõem. Se eu for assim, se eu atingir tal público, as pessoas vão me ver, vão começar a me seguir, vão começar a comprar de mim, né? E fazendo o movimento inverso é muito mais fácil porque você está solidificado. O solo que você pisa é forte, entendeu? Então é isso, cara, é isso. A trajetória que você vai seguir daqui para frente vai ser muito sólida, vai ser muito vantajosa para quem estiver com você, porque vai estar alinhado a pessoa que tem princípios e dentro disso obteve resultados. E detalhe, aprendendo muito com você, porque a gente só aprende com aquele que tem para ensinar, não é aquele que tanto fala. Falar, até o papagaio do meu vizinho fala. Agora, apresentar resultados é diferente. Então, quando a gente está de frente com uma pessoa que tem resultados, Elvio, é muito mais fácil a gente até conversar. Opa, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Tem uma pergunta para te fazer. A gente está caminhando para o nosso final de bate-papo. Nos alongamos um pouco aqui. Normal, como sempre a gente conversou. Como sempre. E a gente está sendo até breve aqui, porque as nossas conversas duram horas, né? É verdade. Muito tempo aí. Se a gente partir para um outro lado, então, meu amigo... Os papo cabeça. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como você quer ser lembrado daqui uns anos? Nossa, essa é legal, hein? Essa é bem legal. Pensa aí. Quando você pensa, eu vou só falar pra galera aqui rapidamente. Se você não conhece ainda aqui os Estúdios House, por favor, entre agora no nosso Instagram, está aqui na descrição, e acompanhe um pouco do nosso trabalho. Aqui são produzidos diversos podcasts de todas as áreas. Se você quer crescer no ramo de semijoia, se você quer crescer com a sua empresa e precisa de estratégia, os Estúdios House, aqui no nosso card nós temos clientes que produzem podcasts excelentíssimos para fazer você atingir os seus resultados. E também esse podcast, gente, que é uma verdadeira aula onde você ouviu de quem tem gordura, de quem tem história, de quem tem gabarito, de quem construiu algo para que você possa chegar em algum lugar. Então, acompanhe os Estúdios House, siga-nos nas redes sociais, já deixe seu joinha, já se inscreve no nosso canal, se por um acaso você não é inscrito. E se você também quiser sentar essa mesa e contar a sua história, assim como o Elvio está fazendo com a gente, por favor, nos mande um direct, nos chame lá, estamos aqui aguardando você. Agora, vou voltar para o Elvio aqui, para ele... Pensou? Sim. Então, bem difícil, né? Bora lá. Bem difícil. Gostaria muito de ser lembrado, né, como um excelente pai que tem filhos de bons costumes, né? Vamos usar esse termo. Sim. Filhos de bem, né? Quero ser lembrado como um cara competente no que faz e no que se propõe a fazer. Uhum.
e em quem é mais próximo, em ser lembrado como um bom amigo, um excelente amigo, né? E um cara legal de estar perto, um cara que é agregador. Então é isso que eu gostaria de ser lembrado. Pô, quem que poderia estar aqui com a gente, pode ajudar com isso? Putz, o Elvio, com alguma maneira, de alguma coisa que eu possa agregar. Então eu gostaria, não tenho como falar algo específico, mas gostaria de ser lembrado de alguma maneira nesses quesitos, né? Perfeito. Eu tenho uma absoluta certeza que você tá deixando um legado lindo para sua família, de um marido, de um pai, de um filho, de um irmão e com certeza de todas as pessoas, de um amigo querido que você é, uma pessoa que traz alegria, é um prazer estar perto. E quando a gente está perto, nossos encontros, eles, se pudessem, duravam horas e horas, e enfim. Mas só para a gente encerrar e já partir para o final, eu tenho duas perguntas para te fazer. Oba! A primeira seria: qual dica ou conselho você daria para quem hoje precisa alcançar resultados na vida? Vai ser clichê, né? Mas, cara, coloca uma coisa na cabeça e tem atitude. Coloca uma coisa na cabeça e tem atitude. Ponto. Faça um compromisso com você mesmo. Um acordo com você mesmo. Dá um jeito. Dá os seus pulos. Então coloca uma coisa na cabeça e atitude. Ponto. Uau. Não tem muito o que fazer. É clichê, talvez é coach. Mas é isso, cara. Pega, vou fazer isso. Faz até dar. Ou se esfola até não dá. Daí não dá mesmo. Aí beleza. Mas tentei. Saia como se tivesse dado o melhor. Né? Também trazendo para o esporte, né? Muitas vezes a gente... Trazendo para o CrossFit. A gente tem uma prova para fazer um odd, que é o termo que eles usam. Uhum. Então, muitas vezes a gente termina o odd e fala, puta, dava pra fazer uma coisinha a mais aí. Putz, você sair de uma competição com uma prova que você sabia que dava pra fazer alguma coisinha a mais é a pior sensação possível. Nossa. É a pior sensação possível. Mas que nem, por exemplo, eu já saí de provas que eu falei, cara, não tinha mais o que espremer. Era o bagaço. Não saía nem a última gotinha. E aí você sai tranquilo. Mesmo você ficou em quinto, 10º, 20º, mas você sair com essa sensação que nem a gotinha do bagaço sai, é a melhor coisa. Então, põe alguma coisa na cabeça e faz. Atitude. É. Não adianta nada eu ter sede se eu não levar o copo até a boca, né? Exato. Atitude. Exato. Perfeito. Elvio, teria mais alguma coisa que você sente no seu coração que você gostaria de falar e às vezes eu não perguntei pra você? E agora, Renatão? Não sei. Sabia? Não tenho. Não tenho muito. Não tenho essa sensação de que faltou algo, não. Não tenho. E se faltou, vai ficar pra parte 2. É. Perfeito, cara. Mas se você tem mais alguma pergunta, mais alguma reflexão que eu possa ajudar aqui a falar, alguma coisa, seria mais nesse sentido mesmo. Pra finalizar, Uhum. a gente falou bastante sobre propósito, família, os pilares, né, que o ser humano tem que ter. E a gente também falou sobre a questão da prevenção, que é super importante. Hoje, Elvio, eu preciso precaver porque eu quero ter segurança nos meus negócios. E o primeiro ponto de ter segurança nos negócios é tendo segurança consigo mesmo. Exato. O que você diria para aquelas pessoas que precisam ter essa clareza, que ainda não ficou claro nesse podcast, mas elas ainda precisam dessa clareza para segurança e saúde da sua vida aqui para frente?
Eu vou fazer essa pergunta em forma de pergunta, né? Então eu acho assim, hoje, se alguma coisa acontecer com você, como é que fica a sua casa, seu carro, a escola do seu filho, o seu negócio? Você saberia me responder? Porque se você me responder tudo, parabéns. Aí é melhor. Se você não sabe responder, fala comigo. Perfeito. É isso. Perfeito, tá ótimo. Cara, que bate-papo gostoso. Eu acho que a gente, se deixasse, a gente levava horas e horas aqui conversando. É muito leve conversar com você, a sua presença, a sua energia é muito leve, é muito De um assunto gostosa. pesado, talvez. De um assunto pesado, mas a gente Mais trouxe... real, mas a gente trouxe leveza pro assunto. é. Né? A gente trouxe muita clareza, muita informação. E primeiro, antes da gente já partir para suas considerações finais, eu quero te parabenizar, primeiramente pela pessoa, pelo ser humano, Obrigado. pelo pai, pelo irmão que você pelo parceiro. Agradeço muito pela sua vida e agradeço você esses prêmios, eles retratam um pouco, eu sei que você vai conseguir muito mais outros. Eu digo um pouco porque você é um ser humano ímpar, né? Obrigado. E com certeza prêmios maiores virão, Sim. de todas as formas que eu falo, não apenas Não só troféu, não só placa. Exatamente. Mas eu sei que você tem 2 troféus lindos e maravilhosos lá, que a gente até começou antes do podcast aqui falando, são seus filhos. E, cara, a riqueza do homem, né? É a família. E obrigado, cara. Obrigado por ter um tempo dedicado para nós aqui, para bater esse papo. Obrigado vocês pelo estúdio maravilhoso, por essa excelência, por essa qualidade, por me mostrar uma outra visão, né, de quebra de paradigmas e de preconceito. Uhum. E obrigado. Só tenho a agradecer a você e a Ju. Muito obrigado, viu? Maravilha. Tamo junto, gente. Infelizmente, esse podcast tem que terminar por aqui, mas quem sabe tem uma parte 2, né? E a gente aprofunda naqueles outros assuntos que a gente não trouxe hoje à mesa, que a gente Mais conversa comercial, muito. talvez. Mais comercial, então, que a gente fala muito sobre. Aprendo muito com o Elvio. E você, se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, então, por favor, já segue o Elvio, as redes sociais dele estão aqui abaixo. Clique, chame se precisar, entre em contato com ele. Eu quero saber mais, eu quero mais clareza para a proteção da minha vida daqui para frente. Por favor, entre em contato com o Elvio, ele vai dar toda a atenção para você. E ele é um lord, ele é um gentleman no atendimento, no carinho. E com certeza você vai sair de uma reunião com ele, de um café, com todas as suas dúvidas sanadas. E eu digo para você, pensando com o seu futuro planejado dali em diante. Então, beijo no seu coração. Fico por aqui, Renato Caetano. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Já aproveito novamente, se inscreva no nosso canal e até lá. Valeu!